Então, ó, na moral, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos crescer cada vez mais aqui o nosso conteúdo, os nossos vídeos. É muito importante ter vocês aqui com a gente, tá bom, meu Deus? Então, ó, dá essa moral, inscreva-se para você ajudar aí o crescimento do nosso canal. Tá? Só uma notícia hoje que vale a pena a gente trazer para vocês aqui, porque ao longo, né, dos últimos anos, a sequência de jogos do Bahia sempre foi um dificultador perante os olhos do técnico Rogério Ceni. Para ele, né, o fato do Bahia não ter seguido em algumas competições passa muito pelo fato do Bahia ter jogado muitos jogos, e realmente foi, né? Muito pelo fato da questão da Copa do Nordeste, né? Enfim, dentre outras coisas. Mas, com a Chapecoense no topo, o Bahia é um dos times que menos jogaram na temporada, cara. Olha só esse dado aqui, que joga por terra mais uma vez qualquer tipo de justificativa do técnico Rogério Ceni, ó. 2 finalistas do torneio regionais estão entre os clubes da Série A com mais jogos disputados na temporada. E tem pausa para a Copa do Mundo, um período de descanso e preparação para fazer um bom semestre. Olha só, quem mais jogou? Chapecoense já tem 41 jogos aí no total, liderando o ranking, seguido pelo Vitória. Isso para você ver como que a Copa do Nordeste, as competições, né, regionais, né, Copa do Nordeste, enfim, dentre outras, são prejudiciais para a agenda, tá? Botafogo, Flamengo e Palmeiras fecham o top 5 dos que mais jogaram. A Chape perdeu o título da Copa Sul-Sudeste para o Avaí no último domingo e chegou a 10 partidas pelo torneio regional, além de 12 pelo Campeonato Catarinense, e 17 pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil. Olha aqui como é que tá, cara, ó. Lista de clubes da Série A com mais jogos disputados em 2026. Chapecoense com 41, Vitória com 40, Botafogo com 39, Palmeiras e Flamengo com 38. Vamos ao que importa. Bahia, 32 jogos. O Bahia está na zona de rebaixamento dos times que menos jogaram. Isso muito pela falta de capacidade, né? Isso muito pela falta de... Caiu na Libertadores cedo, caiu na Copa do Brasil cedo, né? Não foi para a Sul-Americana, consequentemente também, lá atrás, por conta da Libertadores, não foi para a Copa do Nordeste. 32 jogos. Só jogou mais do que o Atlético Paranaense e a equipe do Curitiba, cara. Então, essa desculpa já não dá mais, hein? Essa desculpa já não dá mais. Essa desculpa de muitos jogos, sequência de jogos. Agora a desculpa vai ser outra, né, treinador? A desculpa agora vai ser de que estamos jogando pouco. Daqui a pouco surge isso aí. Teve gente que já falou que ele disse isso, eu não vi. Mas não, porque a gente está jogando pouco, né? E aí isso pode estar impactando, isso pode estar prejudicando. Me ajuda, né? Me ajuda, tá? Vamos ler a galera aqui no chat rapidinho? Por isso que é importante você deixar a sua mensagem. Aqui, ó, o Antônio José de Almeida. Bom dia, Nobre Jonas. Dou valor ao seu canal e trabalho porque tu fala do meu Bahia e só fala a verdade. Abraço pra você, tamo junto. Alex, abraço, Alex. Ele botou aqui, ó, parabéns, Jonas, pelo trabalho. Valeu, Alex, tamo junto. José Romeu Góes. Bom dia, Jonas. Preocupante, hein? Muito preocupante. O sítio parece estar passando por algum problema e não sabemos. Será, meus amigos? Será? O José Romeu Góes, eu já li aqui a mensagem dele. Vamos lá. O Márcio Carvalho. Bom dia. Parabéns pelo canal e pelo trabalho desenvolvido. Sou torcedor do Bahia e vejo que os torcedores e a mídia têm que filtrar notícia. Rapaz, a diretoria trazendo reservas do São Paulo, dividindo o salário de Everaldo. Vai trazer Christian, Gabriel Peckett, EVR, brincadeira, né? Faça uma garapa. Outra coisa, a Liga MLS é Liga de Bairro e é fraca, não serve de parâmetro. Abraço aí, o Márcio Carvalho com a gente, tamo junto, irmão. Paulo Dias, quantos influenciadores penso e vejo da mesma forma que você? Hoje só acompanho vocês e não faço questão nenhuma de acompanhar nenhum dos demais, nem mesmo esses dois citados. Nem lembro que... Ah, tá, que eu citei, que eu falei que eram bons, né? Mas eles são bons, eu acho, né? Eu acho eles bons. O Juscelino Ribeiro, ele bota aqui. Jonas, você está sendo uma bênção na defesa do nosso Bahia. Olha que legal. O Esquadrão de Aço da Boa Terra. Você é um repórter diferenciado, que suas análises de um profissional sério, que você esteja com a nação tricolor, que Deus lhe abençoe grandemente, por ser um porta-voz de todos nós, sem clubismo e sem rabo preso por ninguém. Só temos que lhe agradecer por suas palavras. Isso deixa a gente muito feliz. Pô, obrigado, cara. Vamos ler aqui mais duas? Fernando Jesus. Bom dia, Jonas. Agora eu não sei, na minha opinião, não tem nada a ver o Carlos Santoro com a diretoria do Bahia. E a última, o nosso amigo, a nossa amiga, melhor dizendo, Marina, ela bota, bom dia, Jonas, eu como torcedora do Bahia não tenho nenhuma esperança do Bahia no segundo turno. A grande preocupação para mim é justamente o segundo turno, tá, minha amiga? Porque nos últimos 2 anos o segundo turno do Bahia foi pífio. Se o Bahia continuar nessa caminhada, vai ser um segundo turno para se salvar do rebaixamento. Isso para mim é extremamente preocupante. Extremamente preocupante, tá? Enquanto algumas equipes como o Bahia ficam... aliás, todo vídeo agora eu vou fazer. Cadu Santoro!
Cadê a coletiva, Cadu Santoro? Vou fazer isso direto agora. Todos os vídeos me comprometo. Cadu Santoro, cadê a coletiva, Cadu Santoro? Não vai falar não? Cadê a coletiva? Cadê a justificativa? Cadê? Vai lá, pô, dá o papo reto pro torcedor, Cadu Santoro. Então todo vídeo agora eu vou cobrar. Fala, Cadu Santoro. Né? Vou falar agora. Hashtag Fala, Cadu Santoro. Né? Pelo amor de Deus. Tá bom? Que você fale mesmo, né? Porque se deixar pra perguntar, se deixar pra certas pessoas, certos canais aí fazer pergunta idiota, né? Se tu botar os seus amigos, né? De determinado canal pra te fazer pergunta, a pergunta vai ser, e tá tudo bem? Como é que você tá? Né? Com uma musiquinha no fundo, pra ninguém captar a pergunta. Bando de babaca. Né? Vamos lá, rapaziada, olha só. 2 notícias aqui sobre Gabriel Peck e sobre o Evander. Ontem eu conversei novamente com o representante do Evander e perguntei pra ele, cara, e aí, chegou alguma coisa pra vocês? Chegou alguma coisa oficial aí pra vocês do Bahia? Ele falou, Jonas, do Bahia não chegou, mas chegou do São Paulo. Então, assim, em relação ao Evander, pra gente não falar mais disso aqui, o Evander, o Bahia fez contato com o time do Evander, o Cincinnati. O Cincinnati apontou os valores que quer receber pelo Evander, que são valores impensáveis e inimagináveis pelo Bahia, na casa dos 15 milhões de euros. Então, o Bahia não vai pagar isso aí pelo Evander, que é um jogador muito valorizado. Mas procurou, foi lá, sondou. Não fez proposta oficial, porque o Bahia não tem dinheiro para gastar 15 milhões, 13 a 15 milhões em um jogador como o Evander, que por sinal seria um jogador extremamente útil, porque eu acho ele um baita jogador. Tá? E o São Paulo chegou novamente com tudo para tentar repatriar o Evander, que já deu sinal verde para os seus empresários, que quer voltar para o futebol brasileiro. Tá? Então o Evander quer voltar para o futebol brasileiro, mas aí tem que arcar com os valores de um jogador que está valorizado, mesmo que seja na MLS, dos principais atletas lá da MLS. Então o Bahia se retira oficialmente de qualquer tipo de negociação por esses valores com o Evander. Tá? Gabriel Peck, a mesma coisa. Se não quis pagar 13 no Evander, não vão pagar 10 milhões também do Gabriel Peck, que está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o lateral esquerdo da equipe do Racing, né? E mais uma vez eu falo aqui, vai lá no Racing. O Racing tem o Cambese, tinha esse lateral esquerdo, tinha Sousa, tem jogadores lá, os jogadores argentinos hoje, de times como Racing, Vélez, não boto nem River e Boca, mas Racing, Vélez, Argentino Júnior, esses caras valem 2, 3 milhões de euros, pô. Vai lá, pô. Tenta. O Cruzeiro contratou o lateral esquerdo do Racing. O Cambese, goleiraço de 29 anos, custa 3 milhões de euros. Mas não, cara, os caras querem... Não sei o que tá passando aí na cabeça dessa galera, não. Cadê a coletiva, Cadu Santoro? Respeita o torcedor, pô. Fala com o torcedor, explica pro torcedor o que tá acontecendo, Cadu Santoro. Inacreditável. Inacreditável. O Gabriel Peck vai fechar com o Cruzeiro, então mais um jogador que o Bahia tinha interesse que vai fechar com outro clube. Por quê? Porque esse outro clube é mais rico? É maior? Tem mais camisa? Não, pô. Porque tem gente que negocia, pô. Tem gente que transforma monitoramento em proposta. E no Bahia parece que virou uma empresa de monitoramento. Deixou de ser clube de futebol e virou uma empresa de monitoramento. Inacreditável. Qual é o projeto do Bahia hoje? Porque, meus amigos, sinceramente eu não estou entendendo nada. O Bahia pertence ao grupo mais poderoso do mundo, né, no que tange a futebol, faz parte de uma rede milionária. Tem estrutura, tem centro de treinamento, tem departamento de análise, tem scout, tem profissionais do mundo inteiro, mas quando chega a hora de contratar, a resposta é sempre a mesma. É caro demais, não cabe no orçamento, os valores assustam, não vamos entrar em leilão. Então eu te pergunto, se não tem dinheiro para contratar jogadores que mudam efetivamente o time de patamar, qual é o verdadeiro plano desse Bahia? Porque ficar no meio do caminho é o pior dos mundos nesse cenário. Né? O torcedor do Bahia, ele comprou um sonho de competir, o sonho de crescer, o sonho de disputar jogadores com o Flamengo, com o Palmeiras e os principais clubes do continente. Mas o que estamos vendo, o Bahia simplesmente ele monitora, observa, consulta, avalia e no final não fecha, não avança, não concretiza. Enquanto isso, as outras equipes, os concorrentes vão se reforçando cada vez mais. E a sensação do torcedor é de que o Bahia virou especialista em sondagem, quase uma fábrica de sondagem. Agora vamos falar uma coisa séria, cara, porque existe uma solução para isso. E ela tá dentro de casa, do próprio clube. A base do Bahia talvez seja uma das mais talentosas da história recente do clube. E não sou eu que estou dizendo, os próprios resultados mostram isso. Vou trazer alguns nomes: Cauê Forquim, Del, Juan Pablo, Roger Gabriel, enfim, Sidney, Fred, Juninho. E tantos outros jovens vêm chamando a atenção há anos. Jogadores que acumulam convocações, jogadores monitorados por clubes europeus, jogadores tratados como patrimônios
Mas patrimônio pra quê, pô? Pra ficar assistindo o jogo do banco? Pra jogar apenas campeonatos da base? Pra virar, quem sabe aí, manchete quando forem vendidos? O futebol brasileiro ele tem um vício, que é valorizar o jogador sem colocar ele pra jogar. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém valoriza atleta escondido. Ninguém paga milhões por um jogador que não recebe oportunidade. Ninguém compra potencial sem exposição. O Palmeiras fez isso, o Santos fez isso, o Flamengo faz isso, São Paulo, o Atlético Paranaense faz isso. Todos ganham milhões. Por quê? Porque tiveram coragem. Falta coragem para o Bahia. O torcedor do Bahia não quer mais apresentação de PowerPoint, pô. Não quer mais um discurso bonito, não quer mais reunião corporativa. Não quer mais ouvir sobre processos. O torcedor ele quer ver futebol bem jogado, quer ver resultado, quer ver evolução, quer ver coragem. Porque o futebol é decidido dentro das 4 linhas e não em planilhas. Vamos falar especificamente desses garotos? Del, Cauê Furquim, Juan Pablo. Talvez nenhum deles esteja pronto hoje para carregar o Bahia nas costas. Isso é normal. Garoto jovem, tá começando a carreira agora. Mas como eles vão amadurecer sem jogar? Como eles vão errar? Como eles vão aprender? Como eles vão evoluir, crescer como profissional? Futebol não desenvolve o jogador no banco, gente. Desenvolve dentro do campo, sob pressão, com o estádio cheio, com responsabilidade. É assim que nascem os protagonistas. É assim que nascem os grandes craques, porra. O que mais me assusta é o medo. É medo de tudo. É medo de colocar o jogador. É medo de enfrentar grandes times. É o medo de errar. É o medo de apostar. Mas qual o risco, pô? Por que gastar milhões em jogadores que não entregam nada? Também é errar e é até mais grave. O Bahia já cometeu muitos erros recentes, cara. Jogadores que chegaram, jogadores que saíram, jogadores que custaram caro e pouco performaram como protagonistas. Então por que não correr o risco com quem é de casa, cara? E agora eu quero falar diretamente para o senhor dirigente Cadu Santoro, porque chegou a hora. O torcedor merece respostas, Cadu. O torcedor merece transparência. O torcedor merece respeito. Pô. Você prometeu ou prometeram por você falar, esclarecer os rumos do clube. Mas até agora você não sai do silêncio, da inércia. Um silêncio que se torna para o torcedor algo ensurdecedor. E quando o momento fica difícil, a pressão que passa é que a direção desaparece. Evita a cobrança, evita o enfrentamento. Mas dirigir um clube do tamanho do Bahia também significa aparecer quando as perguntas são difíceis. Porque quando tudo tá dando certo, é fácil conceder entrevista. Quando você tem que dar uma placa para um jogador que bateu recorde, fez gol, foi artilheiro, é fácil você aparecer. O difícil é encarar a torcida quando ela quer respostas. E nesse momento o torcedor do Bahia está clamando por respostas. O Bahia precisa tomar uma decisão de forma urgente. Ou assume de vez que vai investir pesado para competir no topo, ou assume também de vez que a estratégia será formar jogadores e transformar a base em protagonista. O que não dá é ficar nesse meio do caminho. São sem grandes contratações, sem utilizar a base, sem explicações, sem respostas. Porque, meus amigos, o torcedor do Bahia ele pode aceitar derrotas, pode aceitar erros, pode aceitar dificuldades, mas uma coisa ele nunca vai aceitar: a falta de ambição, a falta de transparência. E quando a torcida espera respostas, enquanto a torcida espera respostas, os talentos da base seguem esperando também oportunidade. A pergunta que fica é: o Bahia vai apostar nos seus próprios diamantes ou vai continuar insistindo, eles perdendo valores sentados no banco? Porque o jogador, quando joga, a tendência é ele evoluir, ajudar, crescer. Tem um jogador lá agora do Lucas Ronier, do Curitiba, 21 anos. O Flamengo quer fazer uma proposta de 10 milhões de euros. Clubes da Europa estão dizendo porque ele tá jogando, tá ajudando o Curitiba. Só no Bahia que o jogador da base não pode jogar, pô. No Bahia, jogador da base não pode entrar em campo, não pode jogar. Eu não entendo o porquê. Se pelo menos você tivesse contratações grandiosas, não joga porque o time é feito de jogadores galácticos. Não, são jogadores minimamente qualificados. São jogadores que, de repente, seriam até piores do que qualquer jogador da base que está querendo alçar voos mais altos na carreira de futebolista. Então o Bahia precisa definir agora qual é o caminho que vai seguir. Porque o torcedor agora não é mais bobo. O torcedor não cai mais no conto do vigário. Lá no início existia expectativa, eu tive expectativa, você teve expectativa de que agora o Bahia vai se transformar numa grande potência. O discurso deles foi de competitividade e potência. Sendo que foi 23, foi 24, foi 25. E a gente tá vendo para onde que está indo 2026. Não tem dinheiro para contratar? Seja honesto com o torcedor. Não vamos fazer grandes contratações. Não tem dinheiro.
Todo mundo sabe para onde que vai o dinheiro do Grupo City, pô. E não é pro Bahia. E não é pro Bahia. Mas que pelo menos você olha um pouco pra base. Palmeiras faz isso. Da onde que saiu Estevão, Hendrick, Alan, Gabriel Veron, vários outros. Da onde que saiu vários atletas aí do Flamengo, Wesley, que estava até pouco tempo aí na seleção. O Muniz, que tá lá na Inglaterra jogando. Porque esse medo de botar os jogadores pra brilhar, deixa os caras brilhar, abre a jaula, pô. Deixa esses leões saírem pra devorar o futebol brasileiro. Porque é muito melhor você dar oportunidade para um ou dois atletas que querem mudar a sua vida e a vida dos seus familiares, do que você ficar martelando com Ademir, martelando com Kiko Oliveira, esses caras que já estão ganhando aí milhões e milhões há muito tempo e não entregam simplesmente nada. O Bahia precisa ter coragem para enfrentar os grandes times e para colocar as suas pedras brutas para poder ser lapidadas dentro do campo. Porque eu já tô vendo até o que vai acontecer. Não vai botar os caras pra poder jogar, não vai dar visibilidade pra esses garotos, e daqui a pouco ele tá indo embora. Pro Girona, pro City. O Bahia faz toda a formação do atleta, forma ele como ser humano, como homem, como atleta de futebol de alto nível, e quando ele pode entregar algo mais, ele vai entregar pra outro clube. E não pro Bahia, que toda a carreira ficou investindo nesse jogador. Falta coragem. E se o treinador não corroborar com a ideia de lapidar e colocar garotos jovens para poder jogar em meio a essa falta de contratação, quem precisa sair é ele. Porque em qualquer time que se preze, que não tem dinheiro para contratar, porque é isso que tá parecendo que é o Bahia hoje, você precisa arrumar a solução na base. Eu não digo solução para o cara entrar e tomar conta do jogo e ser o cara do time, não. Mas se você não tem peças de reposição à altura, se você não tem condições de contratar jogadores qualificados que podem, de alguma forma, ajudar o elenco, que você olhe para a base com carinho, porque tem um monte de jogador bom querendo apenas uma oportunidade. Meus amigos, olha só, vamos lá, o Bahia acertou agora, sim, tá fechado, né? O empréstimo do Gabriel Xavier ao clube da China, que é ligado ao Grupo City, tá? O zagueiro vai ficar lá até dezembro. É o Shenzhen Peng City. E aí, eu vou fazer uma análise rápida aqui para vocês. O que isso vai agregar pro Gabriel Xavier? Porra nenhuma, desculpa o palavrão. O que isso vai agregar pro Bahia? Nada. Nada. O que isso vai agregar pro jogador? O que isso vai agregar pro Bahia? O Bahia vai repor esse jogador? O Bahia vai trazer um novo jogador para... mas vai utilizar o Fred. O Rogério não gosta de garotos jovens da base. Apesar que o Gabriel também é um jogador da base. Era, né, um jogador da base. Será que vale a pena você emprestar o cara para a China 6 meses e você podendo deixar ele aqui sabendo que vai ter contusões, vai ter perdas? Ele jogou há pouco tempo agora por conta das contusões do David Duarte, do Canu. Pra que tu empresta ele pra China, porra, 6 meses? Se de repente fosse um negócio, olha só como tudo gira em torno do conglomerado. Se você sentar agora aqui e falar assim, gente, olha só, vou emprestar aqui o Gabriel Xavier, mas os caras lá vão arcar com o salário completo, depois tem uma opção de compra que é grande. Não, cara, foi uma movimentação idiota. Uma movimentação idiota. Que vai tirar o cara do Bahia 6 meses, ele podendo estar agregando. O elenco do Bahia é um espetáculo na zaga? O elenco do Bahia é uma maravilha na zaga? De forma que você pode emprestar um zagueiro 6 meses para jogar no futebol chinês sem relevância nenhuma, num time sem relevância nenhuma? Enfim, eu não faria isso. Não tô defendendo aqui o Gabriel Xavier, falando que ele é um fenômeno, que ele é bom pra cacete, longe disso. Mas ele é um jogador de compor elenco, né? E o Bahia precisa desse tipo de jogador para decorrer da temporada. Isso está muito claro. O elenco do Bahia não é grande, não é um elenco forte, não é um elenco grandioso, com peças e peças de reposição. Quando tu perde um zagueiro, pelo menos você tem que ter outro para repor, né? A promessa é que o Fred vai jogar mais. Enfim, eu na fila dos dispensáveis e dos impestáveis, o Gabriel Xavier não era o primeiro. Não era o primeiro. Tá, mas vou trazer para vocês a informação. O Bahia acertou o empréstimo do zagueiro Gabriel Xavier ao Shenzhen Peng City, clube chinês, que também faz parte do Grupo City. O vínculo vai até o fim desse ano e não prevê opção de compra. Então o cara tá indo por ir. Não tem opção de compra, tá indo só para passear, ficar lá 6 meses, tá? Agora o elenco tricolor conta com David Duarte, Ramos Mingo, Canu e Marcos Vitor. Só fenômenos. Além, né, do Fred e do Luiz Gustavo, tá bom? Vamos lá.
O único jogador do atual elenco que chegou no Bahia antes da era lá do Grupo City, Gabriel, foi contratado em setembro de 2020, mas só jogou pelo time profissional do Tricolor em 2022, tá bom? Naquele ano ele entrou em campo 16 vezes, 14 delas na campanha do acesso à Série B. O Gabriel, ele ganhou espaço em 2023, mas foi em 2024 que ele se firmou como titular do time, treinado pelo técnico Rogério Ceni, e foi um dos zagueiros de maior destaque daquela edição do Campeonato Brasileiro, tá, meus amigos? Em janeiro de 25, o jogador teve o contrato renovado até o fim de 29, mas perdeu aí a titularidade, tá bom? No total, o Gabriel teve 136 jogos disputados pelo Bahia, com 3 gols marcados. O zagueiro tem 3 títulos do Campeonato Baiano de 2023, 25 e 26, tá? E uma Copa do Nordeste. Então, Gabriel Xavier vai deixando aí o tricolor baiano para ser emprestado ao potente time do Grupo City lá da China. Inacreditável, tá? Uma outra informação que surgiu no dia de ontem foi um possível interesse, eu vou buscar aqui quem falou, foi até lá no X, vou botar aqui o nome dele, o possível interesse do Bahia no Tietê, que eu vou botar aqui, ó, Tietê Vasco. Pronto. Cara, com todo o respeito ao Tietê, o Tietê é um jogador de 33 anos, eu vou trazer a ficha dele aqui completa, é um jogador que não tem mais mercado, Isso aí pra mim é o empresário nitidamente tentando colocar ele em outro clube, não tem outra explicação, pô. Se o Bahia, novamente, for o Chapolin Colorado do Vasco, porque o Vasco tá tentando se desfazer de alguns atletas, tá? O Vasco tá tentando se desfazer de alguns atletas. E o Tietê é um desses atletas. O Tietê também tá tendo, o contrato dele tá terminando. Então ele já está desesperado correndo atrás de uma nova opção. E hoje o Bahia é a galinha dos ovos de ouro, gente. O Bahia hoje é um time onde todo mundo quer jogar, porque sabe que tem estabilidade, tem salário em dia, tem tranquilidade. Não tem pressão. Para que ter pressão? Não tem pressão nenhuma, né? Então a grande questão é essa. A grande questão é que... gente, se tiver... Eu procurei falar com alguns influenciadores, porque essa notícia saiu aqui no Rio de Janeiro, partindo de influenciadores do Vasco. Não foi nenhum grande portal, não foi nenhum grande influenciador também, não foi nenhum grande canal, foi alguns influenciadores que noticiaram esse interesse do Bahia, do Tietê. Eu corri atrás dessa informação para poder entender a veracidade dos fatos. Isso que você pode até julgar, o que eu vou fazer agora é uma não notícia, né? Porque não tem notícia sobre o interesse do Bahia no Tietê. Eu acho que seria até... Cara, seria uma... Eu duvidaria, não. Se tratando de quem está negociando pelo Bahia, eu não duvidaria. Mas eu acho muito difícil que isso seja verdade. Eu acho que é mais uma jogada de empresário do próprio Vasco da Gama, tentando recolocar o jogador aí no mercado, tendo em vista ser um jogador que está em fim de contrato. A carreira dele aqui, olha, ele tem 33 anos, nasceu em 92, 1,75 m, ele teve passagem por vários clubes, tá? Ele foi até convocado, se eu não me engano, ou não foi, ou foi convocado, não lembro se ele teve algum, não teve nenhuma convocação. Ele começou no Guaratinguetá, passou pelo Audax, Ponte Preta, até que ele chegou no Palmeiras. Do Palmeiras foi pro Dínamo de Kiev, aí do Dínamo ele voltou pro São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, e agora está na equipe do Vasco da Gama, chegou ao Vasco da Gama a custo zero. O outro clube que teoricamente está interessado em contar com o Tietê é também o Remo, né? O Remo é inacreditável, o Remo também só quer contratar aí jogadores em atividade. Admito para vocês, cara, não me surpreenderia se o Bahia fizesse esse movimento para contratar o Tietê, não me surpreenderia, fato, só que, porra, loucura, né? Loucura total. Porque um jogador de 33 anos que já não entrega... Se não serve pro Vasco, vai servir pro Bahia, pô. Ele não serve pro Vasco. Tu acha que ele vai servir pro Bahia? Não vai servir pro Bahia, pô. Esquece, não vai servir pro Bahia. Tá? Essa é a grande questão. Então, em princípio, torcedores tricolores aqui no Rio de Janeiro tá repercutindo essa notícia, mas pelo que eu tô entendendo, é jogada de empresário com o clube tentando colocar o jogador em outras equipes, fala-se de Bahia, fala-se de Remo, enfim, com o contrato finalizando aí em dezembro desse ano, o empresário dele já está já começando a jogar aí o nome dele no mercado para quem sabe arrumar um novo clube ainda, para ele agora ainda nessa temporada, tá bom? Então, em princípio, pelo que eu apurei, pelo que eu busquei aqui, não tem nada de Tietê até o presente momento no Bahia e me surpreenderia muito, aliás, não me surpreenderia muito, né? Se o Bahia levasse o Tietê, é inacreditável.